Boa noite, irmãos e amigos. Vamos ao Apocalipse, capítulo 11. Livro de Apocalipse, capítulo 11, estamos bem pertinho da metade, que são 22 capítulos, estamos quase no fim do 11º, estamos quase na metade. Em termos de exposição do livro, situando-nos, estamos entre a sexta e a sétima trombeta, em cujo período João descreve 3 eventos, para retomar então e encerrar o toque das 7 trombetas com a 7ª. Mas antes disto, nós já vimos os primeiro e o segundo eventos, entre uma trombeta e outra, e agora vamos para o terceiro hoje. Os comentaristas veem aqui uma das passagens mais difíceis do Apocalipse. Deixe-me ler o versículo 3 do capítulo 11. Diz assim: darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Vamos em frente, vamos ler o texto. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas, feminino, porque testemunha, as duas testemunhas, têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. As 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai.
Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela leitura desta palavra altamente enigmática que tem colocado dezenas de servos teus ao longo de 2000 anos em estudos, conclusões, discordâncias, entre concordâncias, e aqui está a tua profecia lida ipsilíteris. Dá-me sabedoria para expor de uma maneira tal que não leiamos o que não está escrito. Por outro lado, que não percamos o privilégio de enxergar, talvez até nas entrelinhas, lições claras, firmes para nós hoje. Que não nos frustremos com a pouca percepção de cada detalhe que está aqui e que, ao mesmo tempo, saibamos aprender de Apocalipse, que tem muita coisa para aprender aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e pedimos e agradecemos. Amém. Ele fala logo: darei às minhas testemunhas. Que testemunhas? Não explica, não faz uma introdução, nada. E é claro que quem fala aqui é Cristo ou Deus, Deus Pai, porque minhas testemunhas. Então, vemos claramente uma autoridade divina aqui em quem fala. E eu estive olhando até qual o ponto da narrativa é que vai a voz de Cristo, de Deus, falando. Não é muito claro. Lá no final, no 11, fica evidente que João retoma a palavra e passa a ser o narrador novamente. Mas não se sabe quando é que Cristo deixou de falar, ou Deus, e João retoma. Mas tanto faz, porque tudo aqui é palavra de Deus. No versículo 2, quando nós pregamos sobre o versículo 2, aliás, foi a pregação inteira só sobre o versículo 2, em que manda medir 1 e 2, manda medir o ato exterior e tal, nós comentamos aqui um período, dizendo, para não medir o santuário, o ato exterior do santuário, porque foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa, ou seja, Jerusalém. Já expliquei isto. Mas é importante notar que aqui, pela primeira vez, aparece um período de tempo, no caso, 42 meses, que é exatamente a metade do período da tribulação. 42 meses significam 3 anos e meio, ou 1.260 dias, num período em que um mês é expresso por 30 dias. E também vai se falar em um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, como vocês vão ver. Todas essas são expressões que se referem ao mesmo período, ou seja, ao mesmo período de tempo, 3 anos e meio. Então, lá no versículo 2 se falou em 42 meses. Agora, no versículo 3, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias. É o mesmo tamanho de tempo do que 42 meses. Eu estou enfatizando isto porque até o capítulo 13, mais outras 3 vezes esse período de tempo vai aparecer, para você se acostumar com ele. Lá no capítulo 12, 2 vezes. Uma diz que a mulher, vamos ver na época, lá, foge para o deserto, onde será sustentada por 1.260 dias. Lá vem o período. Ainda no capítulo 12, diz que a mulher, que entendemos ser Israel, é sustentada no deserto por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio, cada tempo representando um ano. Vou falar isso um pouquinho mais na época. E no capítulo 13, versículo 5, foi dada à besta
que chamamos de anticristo, uma autoridade para agir 42 meses. Então, claramente, nós vemos muita luz em cima aqui, muita atenção chamada para períodos de 3 anos e meio, 3 anos e meio. A qual metade desses eventos se refere? A primeira metade dos 7 anos de tribulação ou a segunda metade? As opiniões divergem muito, obviamente. A maioria dos pré-milenistas pensa que todas elas se referem à segunda metade, os últimos 3 anos e meio. Outros acham, como eu, que esta aqui se enquadra, das testemunhas, se enquadra melhor na primeira metade. Mas é puramente opinião. As razões apresentadas para se referir à primeira metade, o tempo em que o anticristo ainda não colocou as unhas para fora, mas será uma autoridade mundial, pregando a paz, fazendo um pacto de paz com os judeus, nesse período. Então, serão períodos que, embora iguais na dimensão de tempo, 3 anos e meio cada um, são completamente diferentes um do outro no que vai acontecer quanto à questão do anticristo e da forma como ele vai tratar os judeus e com relação aos próprios judeus. Vai ser bastante diferente. Então, tem alguma importância pequena, mas é interessante estudar um pouquinho como eu fiz, para ver se se refere à primeira ou à segunda metade. Mas não sabemos. Os argumentos pró e contra um ou outro são muito bons dos dois lados, e isso não vai alterar muito o nosso estudo. Então, nesse caso, penso que os 2 homens agiriam no tempo de paz, em que o anticristo estará num acordo, numa aliança com os judeus. Esta divisão do período de 7 anos de tribulação em dois períodos, é claramente vista lá em Daniel. Eu tenho 1, 2, 3 passagens aqui, pelo menos, de Daniel, que falam de várias formas também, falando em anos, falando em tempos, falando em meses, que falam exatamente da divisão, e inclusive chega a dizer que na metade da semana, onde vai haver a quebra do pacto do anticristo com os judeus. Isso nós vamos ver quando formos falar dele, anticristo. Mas apenas para vocês saberem que esses números requerem sua atenção quando vocês lerem. 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ok. 2 testemunhas que nós não sabemos quem são, sem o menor aviso. Cristo, entendemos, coloca aqui esse ministério para começar. E o período específico que eles profetizam ou agem, 3 anos e meio, ou na primeira metade, ou na segunda metade da tribulação. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Os 2 personagens são chamados de 4 maneiras diferentes, referidos de 4 formas. Primeira, já vimos, testemunhas. Testemunha significa que vê alguma coisa e confirma se viu, se não viu, mas atesta o que foi que ele viu. Obviamente são testemunhas de Deus, tanto que Deus disse, ou Cristo disse, minhas testemunhas. Vão falar das coisas de Deus, obviamente. Diz lá que as 2 testemunhas vão profetizar, ou seja, são profetas de Deus. E profeta não significa apenas falar de coisas futuras. O profeta fala de coisas passadas, presentes e futuras. O que caracteriza um profeta não é o fato de falar coisas futuras, mas é o fato de falar coisas absolutamente instruídas, ordenadas, dirigidas por Deus. Isso é que caracteriza um profeta. Claro que
na maior parte das vezes ele fala sobre coisas futuras, mas há profetas que explicam coisas passadas, falam de coisas presentes e outras futuras, umas bem próximas de acontecerem, outras lá na frente. Às vezes, numa só frase, misturam coisas perto com outras muito longe. Muitas vezes é muito misterioso o que eles dizem, mas sempre a ideia de que são homens que falavam, e profetisas houve também, falavam em nome de Deus. Testemunhas, profetas, oliveiras e candelabro. Vou juntar essas duas. Aqui complica um pouco, porque se refere quase de maneira óbvia a uma passagem no Velho Testamento, lá em Zacarias. Esta passagem, por si própria, já é um tanto quanto difícil. Então, essa passagem de Apocalipse, em que Cristo chama as suas duas testemunhas de oliveiras e de candeeiro ou candelabro, elas se referem a um texto lá, em Zacarias capítulo 4. Quando se vai para o texto, se entra numa outra dificuldade, porque é difícil também. E é um texto que fala de dois homens, líderes de Israel, importantíssimos, que foram no retorno do exílio da Babilônia, pelo ano 530, 520 antes de Cristo. E esses homens eram Josué e Zorobabel, um sacerdote e o outro governador civil, autoridade do povo. E fala dos dois, obviamente, fala literalmente, nominalmente do nome deles, mas claramente falam também coisas que não são para eles, lá para frente. Como eu disse, muito comum entre os profetas. Falam de coisas presentes ou de coisas que vão já acontecer e misturam, somam com outras que é lá na frente. E às vezes não é fácil saber quando passou de um personagem para o outro, não é fácil o assunto, e nem é para ser. Mas o fato é que, quando esta passagem de Zacarias 4 se refere ao futuro, não mais a Josué e Zorobabel, mas a um futuro lá mais distante, obviamente, dá tudo a entender que está se referindo agora a essas duas testemunhas aqui, não mais a Josué daquela época, e esse Josué não é aquele servo de Moisés que entrou na terra prometida, não. É Josué que veio com os exilados da Babilônia. Josué e Zorobabel foram importantíssimos para Israel naquele contexto, em que eles voltaram para Jerusalém, vindo do cativeiro babilônio. E a profecia de Zacarias apontava para dois homens, que não esses dois, obviamente apontava para cá. Então, é claramente um cumprimento, o cumprimento da tal profecia de Zacarias 4. Não foi fácil para mim decidir se eu iria mergulhar um pouquinho nesta profecia com vocês e ir a Zacarias 4, ou não, ou apenas explicar o que eu estou explicando aqui, e decidi por essa opção, em vez de ir lá, porque ia me tomar muito tempo, tem muita coisa para dizer aqui, e eu acho que esse resumo satisfaz bem. Os que querem descer com mais profundidade, obviamente, estão à vontade. Zacarias capítulo 4, versículo 2, versículo 3, versículos de 11 a 14, está lá claramente para você, claramente digo, está lá facilmente na sua Bíblia, encontrável facilmente, mas não facilmente entendível o que está lá. É interessante que no versículo 14 de Zacarias 4, que eu não vou lá, diz que há dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. É interessante que no versículo 4, são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. É quase cópia, uma expressão da outra, deixando claro que aqui é o cumprimento daquela profecia. E que se tratam, então, de dois ungidos de Deus
Ungido significa escolhido formalmente, e é um termo usado para uma solenidade em que um rei tomava posse, ou na instituição de um profeta de Deus, jogava óleo sobre a cabeça da pessoa. Tanto que lá em Zacarias, o nome lá, ungido, é azeite. Ungido é azeite. E o grande ungido de Deus, que é Messias, acho que é Messias em hebraico, eu não falo hebraico, mas significa ungido, que é Christos no grego, significa a mesma coisa. Messias no hebraico, que nós aportuguesamos para Messias, é Messias, e Christos no grego é Cristo, que nós aportuguesamos também, mas essas duas palavras significam ungido, que é o termo, um dos termos aplicado para o Senhor Jesus Cristo, o grande Messias de Israel. Então, em suma, o candelabro ilumina, lá em Zacarias 4, há um candelabro que ilumina com óleo ou azeite, que vem de um vaso diretamente alimentado por 2 oliveiras, vocês vão ver lá. E esse candelabro tem várias lâmpadas ou pavios, vamos dizer assim, que acendem. Tá? Um candelabro é uma peça em que juntava várias lâmpadas no sentido antigo, claro, não lâmpada elétrica, mas no sentido de que eram várias fontes de luz. Cada fonte dessa tinha um tubo que ligava a uma caixa que estava ligada às 2 oliveiras. É muito interessante, que está lá em Zacarias. Um bocado misterioso. Há vários desenhos dessas 2 oliveiras ao lado deste candelabro, com essa caixa em cima e com esses tubos ligando com a outra. E essas oliveiras produziam um azeite de ouro ou dourado. É interessante e muito misterioso. E há desenhos de concepções artísticas. Uns achavam uma coisa, outros achavam outra, mas basicamente é isto. Fala em candelabro, ideia de iluminar, de levar luz, e fala em azeite, representando aqui claramente o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo, o entendimento do Espírito Santo. Basicamente é isto. Muito bem. Alguns interpretam como não sendo. Quem são essas 2 testemunhas? Essas 2 oliveiras? Alguns interpretam como não sendo nem seres humanos, mas como valores ou princípios, tipo. Isso aqui é um símbolo, um profeta, ou uma testemunha, ou uma oliveira, é símbolo do Antigo Testamento. Aí o outro diz, sim, um é do Antigo Testamento, e a outra é símbolo do Novo Testamento. Mas por quê? E ele explica lá, do jeito dele. O outro diz, não, um é a lei, e o outro representa os profetas. O outro diz, não, isso aqui representa 2 aspectos da igreja. O aspecto real, sacerdotes reais. O outro, o aspecto sacerdotal. E por aí vai. Deixando de lado esse, a maioria acha que de fato se referem a seres humanos. Não representa valores como o Velho Testamento, ou aspectos da igreja, não, são homens que estão sendo referidos aqui. Mas aí vem várias sugestões. Não, mas ele fala, não é 2, não são 2 de jeito nenhum, aqui é um grupo. Os 2 são apenas representativos de grupos de líderes. Outros acham que representam os profetas da igreja. Outros acham que são judeus crentes. Um se refere ao grupo de judeus crentes, o outro se refere ao grupo de judeus gentios.
ou de crentes gentios, os dois apresentam crentes, um judeus, outro gentios, e por aí vai, afunilando mais àqueles que pensam que são simplesmente dois homens. Finalmente chegamos lá, né? Mas o homem é complicado, as pessoas são complicadas mesmo, imaginam coisas que você fica assim, como é que alguém pode ter imaginação dessa? Agora, fica difícil criticar ou ironizar, ou coisa assim, porque são crentes, estudiosos, comentaristas, conhecem a palavra de Deus, mas fica difícil entender como é que a imaginação deles alcançou tal altura. Tudo bem, estou começando a gostar, pessoalmente, quando eu vou lendo, e o comentarista, o estudioso, o erudito lá, diz que são dois homens. Mais simples, né? Pelo menos, eu acho. Mas aí começa. Que homens? Aí começa tudo de novo. É Pedro e Paulo. Não, é Lutero e Melanchthon. Melanchthon era um grande ajudante de Lutero, estava sempre ao lado dele, novinho, um gênio da teologia e tudo mais. Vai longe isso aí. Só que entre os que acham que são dois homens, uma grande maioria, quase todos, deste grupo acha que um deles é Elias. Muitos. Aí, deste grupo que acham que são dois homens, a grande maioria acha que um deles é Elias. E outros brigam, dizendo, não, é Elias e quem é o outro que nunca morreu? Enoque. Então é Elias e Enoque. Aí diz, não, Enoque não tem nada a ver com isso. Isso é Elias e Moisés. Porque Moisés tornou água em sangue, e vários motivos. E houve alguma coisa diferente com o corpo de Moisés, que o próprio Deus sepultou. Depois nós vemos o diabo disputando pelo corpo de Moisés. Então aconteceu uma coisa muito estranha com Moisés depois de morto. Apesar de que é claro que Moisés morreu. Aí vem, não pode ser Moisés, porque o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disto o juízo. Elias não morreu, então ainda vá lá, que Elias nunca morreu, nem Elias nem Enoque. Então Elias ainda vai morrer. Aqui, como já lemos sobre a morte das duas testemunhas, aí dá certo. Mas tinha que ser Enoque, que é o segundo que nunca morreu, não Moisés que já morreu. Aí vem. Vai longe isso. Outros, como eu, acham que são dois homens que vão nascer na época, que vão ser escolhidos por Deus na época, para serem muito utilizados por Deus, obviamente com semelhanças grandes a servos de Deus, tipo Elias e Moisés, que aqui diz que eles queimavam quem pensava em fazer mal a eles. Elias 2 vezes matou um grupo de militares que veio prendê-lo. Então há semelhanças com Elias, há semelhanças com Moisés, e pode haver semelhanças com outros, inclusive, com o próprio Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou. Depois de 3 dias, aqui 3 dias e meio deles. É impossível identificar esses dois homens com algum personagem bíblico, em outras palavras. Pode desistir, você pode ter uma preferência, uma ideia, mas não consegue. Então, pessoalmente, eu me satisfaço plenamente, como um estudante da palavra de Deus, com o mais simples, ou a mais simples das opções. Dois homens que virão a ser conhecidos quando começarem a atuar de uma maneira mundial, poderosíssima como vão, e rapidamente, hoje em dia, um tolo qualquer escreve uma tolice qualquer na internet, fica conhecido, aí tem 1 milhão de pessoas que estão vendo, tudo agora é 1 milhão para lá, 1 milhão para acolá, com as coisas mais absurdas que se possa imaginar. Então, dois homens desses fazendo o que está dizendo aqui que eles vão fazer, vão ficar conhecidos em 24 horas ou muito menos.
Então não precisa eles serem conhecidos de antemão. Obviamente, serão homens extremamente importantes para o plano de Deus, fiéis, honrados por Deus com grande poder e também humilhados, constrangidos pelo mesmo Deus, para ficarem com o cadáver exposto, como eu vou comentar lá, mas depois honrados de novo com a ressurreição. Então, homens em que Deus vai colocar grande ênfase durante metade da tribulação, ou a primeira ou a segunda, não sabemos ao certo. Seja quem for e quando for, não há dúvida sobre um aspecto aparentemente insignificante, mas, penso eu, extremamente importante para o ministério deles. E que não sei nem se vocês notaram qual é a roupa deles, sem olhar para o texto. Não pode pescar. Qual era a roupa deles? Pano de saco. Muito bem quem observou. Não era um terno muito bem cortado, de grife. Pano de saco, obviamente, é chamado cilício também. Em algumas traduções da Bíblia, nós vemos esse nome cilício. É um tecido grosseiro, às vezes de pele de cabra, muito desagradável à pele, e que era o modo de vestir típico dos profetas. Foi dito a Isaías, inclusive, o teu pano de saco, como se fosse uma coisa usuária para quem era um profeta de Deus, e muito usado para qualquer um que estivesse arrependido ou lamentando, humilhado por pecados próprios ou de outros. E a ideia do pano, o pano era usado em cima da pele, de propósito, ele arranhava, era extremamente desagradável. E de propósito, para mostrar o lamento diante de Deus, a humilhação diante de Deus. Então nós vemos na Bíblia Jacó usando pano de saco, Davi, Jó, e temos várias passagens que falam de pano de saco. O texto não diz o motivo motivo exato pelo qual aqueles dois estavam usando pano de saco. E parece que usaram isto o tempo inteiro. Não sabemos. Provavelmente, os 3 anos e meio em que eles atuaram. Muito provavelmente, irmãos, um misto de lamento pelo estado terrível da humanidade que se encontrava ali, e já debaixo dos castigos, dos julgamentos de Deus sobre a humanidade perdida, uma mistura desse lamento com a denúncia do pecado e um aviso, um alerta pelo julgamento iminente, que já estava chegando e ali já estava acontecendo, que ia terminar num julgamento mesmo para encerrar tudo, e indicação do rumo a tomar, tipo, se arrependam. O foco das pregações de João Batista e a forma de descrever o início das pregações de João Batista era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É impressionante como a referência à primeira frase de Jesus Cristo é igual à de João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse é o foco da pregação do próprio Evangelho. Expõe a palavra de Deus, incluindo a pecaminosidade humana, a perdição da raça humana, expõe e diz: e agora arrependam-se, porque esta é a solução. O Evangelho aponta o caminho, ele denuncia duramente, mas sempre apontou o caminho. Sem esse apontamento do caminho, isso não é Evangelho. Só falar das maldições e dos julgamentos de Deus e do pecado do homem, e ficar só nisto, isso é um Evangelho pela metade. O Evangelho inclui, além da denúncia do pecado, a exortação para o arrependimento, deixando claro que era o caminho, o único caminho para alguém que quer escapar do julgamento que virá sobre uma raça tão pecadora. Isso é Evangelho.
Então é evidente, qualquer servo de Deus tem essas características ao anunciar o Evangelho, especialmente um profeta, como esses dois eram. Nós já vimos mais de uma vez João, em Apocalipse, comentando, chocado, triste, denunciando que com tanta destruição causada pelas catástrofes que Deus mandou, e eles não se arrependiam. E já chamei a atenção disso, e vai ter de novo, vai ter mais na frente, o mesmo comentário de João. E mesmo assim não se arrependeram, ou seja, deixando óbvio que era propósito de Deus, ou pelo menos um dos propósitos de Deus, e a chance ainda estava lá. Não era assim, olha, esses julgamentos aqui de Apocalipse, não tem mais, a chegada deles indica que não tem mais chance de recuperação espiritual de ninguém. Até hoje, quem se converteu muito bem, quem ouviu o Evangelho, quem não, acabou-se a chance. Depois do arrebatamento, pronto, a igreja foi para o céu e agora é só castigo e julgamento. Fim. Não é assim. João ainda reclama, ninguém se arrependeu. E era para se arrepender? Claro. Isso faz parte do propósito pelo qual Deus manda o homem pregar, e ele próprio, Deus, castiga, querendo levar alguns à salvação. Então, é assim que eu enxergo. O pano de saco desses homens era uma forma de mostrar que a pregação deles envolvia tristeza pelo pecado, envolvia denúncia do pecado, envolvia um alerta pelo que vinha, envolvia o caminho, a solução para essa situação terrível que era arrependimento, humilhação, pano de saco. Era uma expressão viva ali. E eu aprendi uma lição, ouvi aqui uma lição para nós, além da atitude penitente no andar diário que o crente deve ter quanto aos próprios pecados, que ainda pecamos, estamos com o céu garantido, mas ainda pecamos no dia a dia. Eu fiquei pensando que o crente deve estar sempre vestido, entre aspas aí, ou mostrando uma atitude de denúncia contra o pecado e apontando no caminho do arrependimento. Era possível olhar para um profeta daqueles dois ali, ou para os dois, e não ver o pano de saco, e não chamar a atenção. Eles estão vestidos de maneira estranha, diferente. Tenho certeza que se perguntassem, talvez muitos perguntaram, talvez repórteres, por que essa roupa estranha, meu amigo, que você está usando aí, esquisita? Com certeza ele explicaria, não muito diferente do que eu estou dizendo, porque não há outra explicação para um homem de Deus usando um pano de saco. Então eu fiquei pensando, seria muito interessante o crente imaginar, eu devo ter algo na minha atitude, no meu comportamento, que chama a atenção dos outros para perguntarem, você tem uma coisa, uma mensagem diferente, você diz umas coisas diferentes, pecado, sangue, Cristo, estranho, e você, certas coisas que a gente fala sobre da última moda, sobre isso, aí você bota uma carinha feia, até meio estraga prazer. Quando a gente quer contar o que aconteceu agora, ou os jovens contando que agora a última moda, mais estranha do que a última, e tal, ou mais imoral, ou seja o que for, aí o crente não compartilha com isso, não, a atitude dele é outra, é diferente, naturalmente, e olha assim, ele se veste esquisito, não veste literalmente, mas a atitude dele, ele é encorpado com uma coisa diferente, o crente, no que ele diz, em como ele reage. Olha, se alguém conviver com você um mês, sem você dizer especificamente, eu sou crente e salvo no Senhor Jesus Cristo, sem você ter dito isso nenhuma vez, e alguém convive com você bastante durante um mês, e essa pessoa não nota nada de diferente em você, é uma lástima, é uma pena,
porque o crente precisa se comportar de uma maneira tal que as pessoas notem algo de diferente, luz do mundo, sal da terra, vestido de pano de saco, seja como for, mas algo diferente. Não devia ter ninguém vestido de pano de saco em Jerusalém naquela época, que pode estar até perto ou longe, não sabemos, mas na época futura, com relação a hoje, não tem. E eles estavam, chamava a atenção. Chame a atenção, meu irmão, minha irmã. Agora, não é uma coisa artificial, entendeu? De você acordar e dizer, como é que eu vou chamar a atenção hoje? Eu vou sair com o cabelo roxo. Ah, não, isso não chama mais atenção, não. Eu vou sair com o cabelo assim, em pé, com laque. Não, mas também não chama, não. É normal, quase normal isso, sei lá. Eu não sei nem o que fazer mais para chamar a atenção, nem o que imaginar. Ah, vou rasgar minhas roupas. Não, está todo mundo de roupa rasgada. Quanto mais cara, mais rasgada. Eu não sei como é isso, né? Mas vou chamar a atenção de alguma coisa. Vou sair quase sem roupa. Ah, meu amigo, você vai se misturar na multidão, né? Então, eu não sei o que é, mas seja o que for, não é o caso do crente ficar imaginando coisas estranhas, esquisitas, para chamar a atenção, porque o pastor até sugeriu isso, a Bíblia... Não, não, não. É natural. Os homens não. Deus mandou vestir de saco e pano de saco de propósito para chamar a atenção mesmo, até chocar, claro. Mas não é o que eu estou me referindo aqui, que o crente deve se comportar de uma maneira, vamos vestir como uma roupa de 1800 e tanto, uma roupa toda diferente para mostrar que é... Não, 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 não. É o comportamento, os olhos, o riso diante de uma piada imoral, os papos desrespeitosos a Deus, e não obrigatoriamente imorais, mas mundanos demais, só mundanos. E eu estou lembrando aqui um período imaginário de 30 dias de convivência, você com outra pessoa, e conversa até negócios, conversas até sérias, mas ele não viu nenhuma diferença na sua maneira de ver a vida, quando falava em dinheiro, quando falava em projetos, quando falava em família, quando falava em LGBT, quando falava em política, ou quando falava nisso ou naquilo, é igual aos outros. Não, ele é diferente. Ele lamenta isso tudo e tudo, ele até falou de pecado, que ele é pecador. É meio humilde aquele camarada ali, ou aquela senhora ali, até é raro a gente ver isso aí, então, ó, o pão de saco. Então eu vou continuar. Já gastei mais tempo com esse pano de saco do que eu queria, mas é a atitude do crente que eu acho hoje muito, muito importante para chamar a atenção. E se você quiser, seria muito interessante, se você tiver coragem de perguntar a alguém com quem você tem lidado 1 mês, 2 meses, e nunca disse olhando para os olhos dele, eu sou crente, assim não vale, ou eu sou da igreja batista tal, não vale. Mas certas pessoas para quem você não teve a oportunidade de dizer sua religião, ou sua fé, ou sua igreja, e perguntar assim, você notou alguma diferença no meu comportamento, nas minhas conversas, ou coisa assim? Eu sei que, eu não estou nem sugerindo, porque é uma pergunta meio estranha, e pode até constranger a pessoa, mas seja como for, seria muito interessante, muito interessante. Ok. Versículos 5 e 6. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim. Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas, quer dizer, as testemunhas, têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. À primeira vista, o que mais parece chamar a atenção aqui é o poder que os dois receberam de Deus. Um fogo mortal da boca, impedir chuva, como Elias impediu, converter água em sangue, como Moisés. Por isso é que o pessoal fica buscando a imagem deles, que, claro, há uma semelhança, como já expliquei.
e ferir a terra com todo tipo de flagelos, não uma vez, mas nem duas, mas quantas vezes quantos quiserem. Mas o mais impressionante que eu acho disso aqui não é nem o poder que eles receberam de infligir esses males, mas é a importância que eles tinham para Deus, a fim de serem completamente blindados contra qualquer tipo de dano físico a eles. É absolutamente impressionante o ponto em que eles chegaram de proteção. 2 vezes a Bíblia tem o verbo pensar aqui. Se alguém pensasse em lhe causar danos, tinha que morrer. Está aqui escrito. Versículo 3. Se alguém pretende causar-lhes dano, aí, versículo 5, digo, e ainda no final do versículo, mesmo versículo 5, a segunda vez, sim, repete. Se alguém pretender causar-lhes dano, eu fui olhar lá no grego para saber se o verbo pretender está lá, e está lá, sim, 2 vezes. Não é se alguém for fazer dano a eles, eles vão replicar e vão se vingar ou vão voltar. Não! Se alguém pretender fazer-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, certamente deve morrer. Eles tinham obrigação de matar. Eles sabiam quem estava pensando mal deles, ou algum plano para combatê-los fisicamente, e matava imediatamente, queimado. É forte. Isso é Deus que fez com eles. É o interesse aí, a atenção que eu quero chamar, é o que mais me impressiona nessas coisas. É o fato de Deus querer protegê-los a tal ponto, pela importância que eles tinham aos olhos de Deus na pregação final, ali as luzes se apagando, e eles ainda falando. Interessante é que pode até parecer contradição o fato de ele ser profeta de Deus e pregando arrependimento de pecados, mas o que parece contradição é exatamente o motivo. Eles eram super protegidos e precisavam eliminar qualquer ameaça, exatamente porque eram profetas de Deus com a missão a cumprir. Eles tinham que ser respeitados, e os dias de oportunidade para aquela raça tão pecadora estava terminando, e eles tinham de levar a mensagem deles a qualquer custo. Uma mensagem, repito, uma proposta de salvação em Cristo, uma denúncia e uma proposta, denúncia de pecado e proposta de salvação via arrependimento, pela fé em Cristo. Ao ser humano cabe arrepender-se diante de Deus e ser perdoado por Deus, ou ser destruído por esse mesmo Deus. Não há a segunda opção. Se os ouvintes daquelas testemunhas iriam ouvir ou não, iriam aceitar ou não, iam se arrepender ou não, isso era com eles. Mas eles tinham que respeitar os 2 profetas de Deus. Ninguém brinca com Deus ou debocha de Deus e fica impune. E toda vez que Deus não pune um pecador que o ofende, não significa que Deus não tenha direito de fazê-lo ou que vai deixar de fazê-lo um dia. Versículos 7 e 8. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi
crucificado. A passagem continua, e eu, obviamente, não vou conseguir desenvolver até o versículo 14, até o versículo 14, como eu pretendia. Então eu vou parar aqui, que é exatamente o ponto em que as testemunhas atuaram, quem são elas, por que agiram, como agiram, aparentes inconsistências no ministério delas. Aí está, acho que já é suficiente. Porque chegamos aqui num ponto em que elas, agora aconteceu o inverso. Elas foram vencidas e morreram, foram mortas. Que é um choque na narrativa, em que mostra dois homens aqui, ultrapoderosos, ferindo a terra de flagelos, todo tipo de desastre. Quantas vezes quisessem. É muito poder. Eu não sei, já foi dado tanto poder a uma pessoa só, a partir de Jesus Cristo, que nem Moisés, não chegou nem perto, que esses dois homens tiveram. Matar quem pensava mal deles, nem Cristo. Aliás, Cristo veio com outro propósito também, mas esses dois atormentaram muito com o propósito que Deus colocou no ministério deles: advertir, avisar, e ao mesmo tempo humilhados com aquela roupa horrível, diferentes, esquisitos. A cada um estava a opção: vai brincar com os profetas? Ou não vai brincar, mas vai ridicularizá-los? Não vai ridicularizá-los nem brincar, mas vai querer matá-los? Vai querer prendê-los? Vai abominar aqueles dois homens, considerá-los inimigos mortais? Ou você vai finalmente abrir um pouco os ouvidos e o coração e vai dizer: são muito diferentes esses homens, é muito poder para dois homens terem, e são esquisitos a maneira deles se vestirem, o que eles dizem, falam em pecado, e falam em Cristo, falam em cruz, e falam em coisa que nós estamos vendo acontecendo, julgamentos terríveis de Deus sobre nós, seca, terremotos, como já vimos em vários dos selos e das próprias trombetas. Estamos já na sexta, já vimos a sexta. Eu vou ouvir o que esses homens têm a dizer, eu vou me sensibilizar. Então, antes de nós passarmos então para a fase em que eles vão ter o poder de repente tirado diante de um homem, bastou um, mas também com poderes demoníacos, super poderoso também, com mais poder, pelo menos até aquele ponto, do que eles, porque já lemos no texto que eles foram confrontados e vencidos pelo anticristo e morreram. Mostra o contraste e tem várias lições aí. Mas eu quero encerrar perguntando a quem não tem Cristo e que está ouvindo o Evangelho, tem ouvido o Evangelho com as mesmas características do primeiro profeta que falou em nome de Deus, até os últimos, como esses aqui estão quase nos últimos já, falando em nome de Deus, e com absoluta certeza, a mesma pregação. Obviamente com variações de época e tudo, até o Velho Testamento, o Novo Testamento, haverá diferenças antes de Cristo, depois de Cristo, mas há um aspecto em que é a mesma pregação. O homem pecou, está perdido, não pode nada sem Deus, vai para o inferno, não pode se livrar de uma natureza pecadora, do jeito que um leopardo não pode se livrar das suas manchas. Não tem jeito.
Esta é a mensagem dos profetas. Ouçam a Deus. O Deus do céu é um Deus misericordioso, é um Deus bom, é um Deus benigno, que só quer o bem. Ouçam esse Deus, atendam a esse Deus e se arrependam, e vocês vão ser aceitos. Pastor, o senhor esqueceu de um pequeno detalhe, né? A lei de Moisés, com todos aqueles rituais, toda aquela complicação que a gente mesmo não entende direito, ali o senhor esqueceu de incluir isso no caminho da salvação. Esqueci? Não. Abacuque diz o quê, hein? O justo viverá em cumprir a lei de Deus. É isso lá de Moisés? Não. O justo viverá pela fé. Em pleno Velho Testamento, com lei e tudo de Moisés. A lei era obrigatória, sim, para mostrar o nível de obediência que o homem queria, e para mostrar o quão pecador o homem era, e para apontar pelo sangue dos animais sacrificados, apontar para o sangue de Cristo. Claro, poderia falar aqui muito tempo sobre a importância da lei. Não vou fazer aqui, estou terminando. Mas não pense, não associe no Velho Testamento salvação como era via lei de Moisés. Não. Nunca foi. Salvação pela fé. Fé. Fé em quê? Tenha fé que dessa vez você passa no exame. Tenha fé que seu exame não vai dar nada ruim. Tenha fé em quê? Que é outra pergunta importantíssima. Mas a Bíblia, ela é uníssona o tempo todo, eu quero dizer a mesma coisa. Fé no que Deus diz. Fé no que Deus diz. E Deus disse via profetas, e via a Escritura, que a partir de um certo tempo começou a aparecer como sendo revelação direta de Deus, e terminou em 66 livros que nós conhecemos como Bíblia. Então os profetas, mesmo que se calassem, e calaram em sua grande maioria, hoje Deus não se utiliza mais naturalmente esse ministério, porque a palavra dele, Deus, está aqui dentro. Então quando você lê a Bíblia, você está lendo o que Deus tem para você. É totalmente diferente do que um outro livro que foi escrito por qualquer pessoa, o Calvino, o Lutero, ou alguém atual, o Agostinho, não importa. Bota tudo num lado aqui, numa categoria, até os melhores teólogos, os melhores crentes. Mas a Bíblia está aqui totalmente à parte. Por quê? Porque ela é a única que se propõe ser, e nós cremos que é a palavra de Deus. Então crer, hoje significa crer na Bíblia. E lá dentro tem o ministério de Cristo, a partir da época, obviamente, que ele esteve na terra. Então a diferença do Velho Testamento, dos Evangelhos aqui, depois do Novo Testamento. Então você não ia ver alguém no Velho Testamento, um profeta, Isaías, ali, dizendo, creia em Jesus Cristo, porque ele não tinha vindo. Mas a mensagem era a mesma, creia no que Deus diz, até agora pelo menos, até hoje. O que Deus tem para você hoje, ou o seu judeu, da época de 800 a.C., ou 1000, 1500, época de Moisés, não importa. O que Deus tem para você, ouvinte, hoje, se você é judeu, ou se você é gentil, tem algumas sutilezas na apresentação e tal, mas em resumo, o que Deus tem para você é isto. Creia. E já que esse isto inclui advertência e um convite, significa creia e aceite. Pronto. Creia, que está incluída a ideia de aceitar, de obedecer, de se subordinar ao que Deus está dizendo naquele tempo, naquele dia, pela boca daquele profeta. Então, independente da época, estamos focalizados aqui em João, no fim dos tempos, aqui na Terra pelo menos, antes de 1000 anos finais do milênio, o resumo do que esses dois homens estavam dizendo, com muito poder, era isto que eu acabei de colocar aqui,
obviamente com as modificações circunstanciais da época, mas o conteúdo, a essência sempre foi esta. Você é uma pessoa que exerce ou exerceu uma fé pessoal no Senhor Jesus Cristo, incluindo aí o entendimento de que você é um pecador destinado ao inferno, e se arrependeu e pediu perdão, e sabe que foi perdoado, pela mesma fé. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então não é por arrogância, não é porque você cismou, não. É algo sobrenatural. Então fica a pergunta, onde é que você se coloca? Onde é que você está? Não há a terceira opção, não. Ou alguém ouviu a mensagem de Deus e não tomou providências, não se arrependeu, não exerceu fé, não se submeteu e vai para o inferno e vai ser alvo de todos esses castigos de Deus aqui, claro, inerentes à própria época em que alguém está vivendo, ou isto, ou o outro extremo, e é extremo mesmo, salvo. Que extremo? Outro polo, salvo pela fé, dando pulos como um cabrito pula, dando pulos de alegria pela salvação que Cristo operou naquela cruz, porque você foi tocado pela palavra, você entendeu a palavra, foi dado a você entendimento do Espírito Santo, e você entendeu, e você se compungiu no seu coração. Quantas vezes o livro de Atos fala que alguns se compungiram, ficaram com o coração compungidos, é isso. E se entregou a Cristo e tornou-se um filho de Deus amado, muito amado. Você notou que religião não entrou uma vez nas minhas palavras agora finais? Religião A, religião B. Você nasceu na religião tal e praticou rituais ou pratica da religião A, B ou C. Não interessa. O resumo de alguém perdido ou alguém salvo é este. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra explicada, metade do que nós gostaríamos hoje, mas com certeza é o total do que tínhamos pela Tua sabedoria reservado. Obrigado pelo privilégio que pessoas aqui sem Cristo se convertam, Senhor, se arrependam de seus pecados e se entreguem a Cristo. Única solução, o caminho, a verdade, a vida. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Eu quero perguntar se alguém aqui gostaria de, hoje, se entregar ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ou se já fez isso ultimamente, que não é obrigado a fazer isso durante um culto, mas se fez isso em casa, no trabalho, ou no meu caso, dentro do carro, saindo de casa de manhã cedo para ir trabalhar, dentro do meu fusquinha, me entreguei ao Senhor Jesus Cristo. Então, se tem alguém aqui que tem entregue a sua alma a Cristo recentemente, ou não recentemente, 1 mês, 2 meses, não sei, mas não tem tido a oportunidade de se identificar publicamente, porque é importante essa identificação, não vai mais salvar ou deixar de salvar. A salvação é pela prática da fé dentro do coração, algo interno. Mas Cristo espera, como aquela mulher hemorrágica que ele curou, disse: quem foi que me tocou? Aí ela não queria se identificar, com medo, muito medo, e a multidão espremendo Jesus, empurrando para lá e para cá, e ele insistindo: alguém me tocou, alguém me tocou. Os apóstolos não ousaram dizer: Senhor, muita gente te aperta aqui, tu pergunta quem me tocou? Como dissesse, é um monte de gente te tocando, Senhor. Quem me tocou? E a Bíblia diz, ele disse isso porque ele sentiu que dele saiu o poder. Quem me tocou? E ele insistiu. Ela já estava curada. O fluxo de sangue dela, que ela padecia há 12 anos, já tinha cessado. Ela já estava curada. Mas ele quis a confissão pública. Quem me tocou? E ela poderia ter dito: eu, e sair correndo. Já teria cumprido o que ele pediu. Apenas diga quem me tocou. Fui eu.
e sair escorrendo. Não. Depois, ela se jogou aos pés dele e contou a história dela. Lá diz que ela falou, explicou como é que ela foi curada, ela falou muito mais do que apenas dizer, foi eu. Ela deu um testemunho ali, mostrando que é importante. Então, meu amigo, minha amiga, se você tem feito recentemente uma entrega pessoal ao Senhor Jesus Cristo, e você então se considera uma pessoa salva, amém e parabéns, mas saiba que Ele vai lhe incomodar. Quem me tocou? E o Espírito Santo não vai deixar você em paz, até o dia de você dizer, eu era um pecador perdido, me entreguei a Cristo há 1 mês, 6 meses, 1 ano, mas agora eu estou dizendo aqui, publicamente. Quando eu digo dizendo, é uma maneira de falar, que não estamos nem querendo que alguém fale aqui, mas se quiser, se identifique. E se não é o caso de você ter feito isso recentemente, mas quer fazer agora, e muitas pessoas vêm ao culto, e durante um hino, durante um cantar, durante a pregação, uma oração de alguém, a pessoa naquele momento dizer, agora que eu me entrego ao Senhor Jesus Cristo. Acontece bastante também. Quero dar uma oportunidade espetacular para, se alguém está em nosso meio que tomou essa decisão recentemente, ou está tomando hora, cansou de viver sem Cristo, ou de viver com Cristo para si, mas não diz para ninguém. Seja como for, você vai ver a delícia de se entregar ao Senhor Jesus Cristo e se identificar como crente. Existe alguém em nosso meio que quer fazer isso? Eu não vou perguntar a segunda vez, eu vou perguntar esta. Eu faço isso pouco, tem pastores que gostam de fazer mais isso, que eu respeito, é uma questão de preferência pessoal. Eu faço bem pouco esse tipo de convite, e eu sei que o que salva não é isto, e que pressão humana não vai ajudar na salvação de ninguém, sei muito bem disto, e que é algo do Espírito Santo e o pecador, é uma interação ali. Mas sei, por outro lado, como acabei de dizer, que a identificação pública é muito importante para Cristo. Então nós damos a oportunidade, além da alegria que nós ficamos quando alguém se entrega ao Senhor Jesus Cristo. Os anjos se alegram no céu, por que nós não podemos nos alegrar? Então, alguém quer hoje se identificar publicamente como crente no Senhor Jesus Cristo? Você tem ouvido o Evangelho, alguns de uma maneira muito frequente, claro que isso vai pesando, e espero que esteja perto o dia em que você não aguente mais e diga, eu quero Cristo, e vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra pregada, obrigado pela chance dada, e até aqui vai a nossa responsabilidade, Senhor, como pregador, como crentes que somos, orando, intercedendo. É óbvio que tem aqui dezenas de pessoas agora intercedendo por outros, que a gente conhece até pelo nome, que resistem à entrega ao Senhor Jesus Cristo. Nós resistimos também, cada um teve a sua vez de resistir, e cada um teve a sua vez de se entregar. Então, que chegue logo a vez, esse logo é respeitando a Tua vontade. Tem misericórdia, Senhor. Tu tiveste misericórdia de nós, que fomos alcançados por Cristo. Tem misericórdia de pessoas que não foram ainda, e que, especialmente as que estão ouvindo a Tua palavra, de maneira clara, e, assim, e por isso mesmo aumentando sobre si enormemente a sua própria responsabilidade. Que Cristo seja louvado nos que se convertem e nos que continuam duros e vão para o inferno. Que Ele seja louvado tanto num quanto no outro. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.